queria falar hoje sobre um caso grave e sobre a forma de lidar com o caso grave e o cuidado que quem não tem nada a ver com isso deve tomar e o cuidado que quem tem tudo a ver com isso deve tomar. Eu vou aqui citar 2 exemplos. Ministro Paulo Pimenta, responsável pela comunicação do governo federal, foi vereador, 2 vezes vereador, foi deputado estadual, foi vice-prefeito, deputado federal. Numa das eleições dele para federal foi o mais votado do PT, ele é gaúcho. Foi relator de CPI. Ele integrou Comissão de Relações Exteriores, que é uma comissão importante, Comissão de Segurança Pública. Ele chegou a ser relator de uma medida provisória que depois virou a nova lei de biossegurança. Sujeito experiente, vivido. Ele não ocupa o cargo que ocupa, não cuida da comunicação por acaso. É jornalista, é bem informado, sabe do que fala, sabe falar e justamente por isso dá para cobrar dele qualquer frase que ele diz. Aí na semana passada, Paulo Pimenta, que não cuida de investigação, não é policial, não é procurador, não é juiz, eu falei que é jornalista, ele vai ao Twitter, foi, né? E escreveu que as investigações, ou melhor, que as provas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso das joias, e contra a ex-primeira-dama, são robustas. Aí ele foi lá e disse o seguinte: as joias foram apreendidas na Receita Federal, o Bolsonaro, inconformado, palavras dele, em pelo menos 4 oportunidades, tentou reaver os, colocou entre aspas, presentes, que tentou trazer escondido para o Brasil, e disse que tudo está documentado com prova robusta. Escreveu mais. Bolsonaro mobilizou pelo menos 4 ministérios e os militares, até o último dia do governo dele, para recuperar os mimos de... E ele se referiu a Michele Bolsonaro, a primeira-dama, como Micheque. Disse ele que se os presentes tivessem sido declarados, poderiam entrar legal no Brasil, mas pertenceriam ao governo brasileiro e não à família do, ele falou, criminoso. Então ele chamou a primeira-dama, ex-primeira-dama de Micheque, chamou o ex-presidente da República de criminoso. E ele é jornalista, como eu. Ele cuida da comunicação do governo, não cuida de investigações, não é juiz, não é advogado, não é procurador. Acompanha as investigações, por interesse, naturalmente, interesse político, mas deu essa declaração forte, essa declaração pesada, e não é uma declaração descritiva, não é uma afirmação que apenas descreve uma sequência de fatos. Faz um juízo, ironiza, brinca com palavras, é agressivo. Flávio Dino, ministro da Justiça, filho de advogado, professor de direito, foi juiz, foi governador de estado, super experiente. Ele pode falar horas sobre qualquer assunto ligado ao direito, vai discutir com ele. Pode falar horas sobre assuntos não ligados ao direito. E o ministério dele cuida de um monte de coisa. Começa com Polícia Federal, combate à pirataria, direito do consumidor, lavagem de dinheiro, uma montoeira de coisas, assuntos indígenas, corrupção, tráfico de drogas, CAD, concentração de mercado. Então, se espera do ministro da Justiça que faça inveja aos nomões que já ocuparam o posto dele, que haja com compostura, né? Sobriedade, serenidade, austeridade. E aí ele vai ao Twitter, também ao Twitter, como Paulo Pimenta, e escreveu sobre o caso das joias, o mesmo caso de que falou Paulo Pimenta. E disse que isso pode configurar crime de descaminho, peculato, lavagem de dinheiro e possíveis delitos que vão ser investigados. Isso ele colocou na semana passada. Ontem ele voltou ao caso, disse que há indícios de cometimento de crime, repetiu o peculato, repetiu o descaminho e falou que se alguém se apropriar de um bem público, a gente chama de peculato mesmo, não é privado, enfim, é um bem, nós estamos falando de um bem que deveria ser do Estado.
Então, por que eu estou trazendo o caso do Paulo Pimenta? Por que eu estou trazendo o caso do Flávio Dino? Porque o Flávio Dino e o Paulo Pimenta, quando eles falam, eles não estão expressando uma opinião pessoal. Claro que eles podem imaginar que expressam uma opinião pessoal. Claro que eles podem achar que têm o direito de expressar uma opinião pessoal. Mas ministros, quando falam, expressam a opinião do governo. Não que falem pelo conjunto do governo, mas é um integrante do governo, alguém que tem um cargo de expressão. Ainda mais o ministro que cuida da comunicação do governo, o ministro que cuida da justiça. Não estou falando desses ministérios de segunda classe que tem por aí, vários. São 36 ministérios da pesca, né? Mas eles não expressam uma opinião pessoal. Quem escuta não vai dizer, não, isso aqui é o que ele acha, não tem nada a ver com o governo. E aí, é o que eu disse na largada, quer dizer, a opinião de quem não tem nada a ver com a história não interessa, não colabora. A opinião de quem tem tudo a ver com a história interessa. Quando sai, não colabora. Então, quem não tem nada a ver com a história não deve falar porque não tem nada a ver com a história. Paulo Pimenta. Quem tem tudo a ver com a história não deve falar porque tem tudo a ver com a história. Flávio Dino. As investigações de um caso como esse, ou de qualquer caso, mas em um caso como esse é muito delicado. O Bolsonaro tem um problema grave para resolver. A acusação contra ele não é trivial. A acusação contra ele é de ter tentado entrar no país de forma... Não é ele entrar no país, de fazer entrar no país de forma irregular um volume de joias de valor muito elevado. Se foi presente das autoridades árabes ou não, a gente não sabe. A gente sabe que o ministro Bento Albuquerque das Minas e Energia disse que recebeu de autoridades árabes, aliás, de um emissário de autoridades árabes, as joias que seriam presentes para Bolsonaro numa caixa e para Michele Bolsonaro numa outra caixa. Na caixa de Michele Bolsonaro, 16 milhões de reais em joias. Na caixa de Bolsonaro, um valor bem menor. A caixa de Bolsonaro entrou na Receita sem que tivesse sido declarado, estou trazendo aqui 2 caixas, as caixas são presentes de autoridades estrangeiras para o presidente do Brasil, está aqui o documento, o ofício do departamento específico da Presidência da República, para que seja enviado para esse departamento, para que seja catalogado, o chefe da Receita tira a fotografia, copia o ofício, manda para o chefe e autoriza. Não tem nada disso. Tentou entrar. Tipo Muamba. Pode trazer $1.000, traz $3.000 e esconde no meio da roupa, enrola e vê se passa. Foi ver se passa. Uma passou, outra não passou. E depois disso, de fato, vários emissários tentando pegar as joias. Por que esse interesse todo em pegar as joias? Sedução do patrimônio, deu confusão, manda um ofício. O patrimônio deu ruim lá, vê lá. Mas aí tem que explicar, tem que explicar quem é a autoridade árabe que mandou. Por que mandou? Né? Era aniversário do Bolsonaro, era aniversário da Michele, festa da independência árabe, todos os chefes de Estado foram presenteados, os chefes de Estado dos 20 maiores países. Cadê o bilhete? Sem dar um presente, a gente dá um presente para uma pessoa querida e escreve um bilhetinho, mandando um vaso de flor, mas escreve um bilhetinho. Cadê o bilhetinho? Não tem bilhetinho? Não tem nada? Enfiou numa caixa, assim, tipo, entrega. Escolhe alguém que não tem nada a ver, ministro das Minas e Energia. Não é um portador razoável. Não foi o ministro das Relações Exteriores. Não foi o embaixador saudita no Brasil. Não foi o embaixador brasileiro na Arábia Saudita, os portadores. Nada. Tudo no improviso. É estranha essa história, é ruim. Então, Bolsonaro tem um problema grave para resolver. Mas para isso, a gente tem os órgãos de Estado. Tem a Polícia Federal, tem o Ministério Público, tem a Receita Federal. Tem vários órgãos de Estado que investigam essas coisas. E já estão investigando, já estão atuando. A gente espera que tudo seja esclarecido. Tudo tem que ser esclarecido. Se houver culpa, que tenha punição. Mas aqui, a gente também espera dos agentes políticos
que não são integrantes dos órgãos de Estado entraram no governo porque são aliados políticos do presidente eleito. Porque são a equipe de confiança do presidente eleito. Um para a comunicação, outro para a justiça. Eu não estou discutindo a competência dos dois. Ao contrário, eu estou aqui enaltecendo a competência dos dois. Dois nomes de alta qualidade. Ou alguém tem algo contra Paulo Pimenta ou Flávio Dino? Nada. Você pode discutir ideologicamente. Ah, eu acho que o Flávio Dino é de esquerda. Ah, você acha? É? Eu acho que o Paulo Pimenta também é de esquerda. Sério que você tem essa desconfiança? Então, não se trata disso. Agora, como é que agentes políticos, um que não tem nada a ver com o caso e outro que tem tudo a ver com o caso, ficam tirando casquinha do Bolsonaro? Por quê? Qual o objetivo? Qual o propósito? Qual é a intenção? Porque tem raiva? Quer dizer, então política agora é com fígado? Você com raiva age de maneira, às vezes, imprópria. Está aqui, 2 exemplos. Por que não, quando procurado, foi no Twitter, né? Não foi quando procurado. Paulo Pimenta e Flávio Dino falaram no Twitter. O seu Twitter não faz pergunta. O seu Twitter ele tem um campo lá onde você escreve o que você quer e dá send. Mas ainda assim, digamos que tivessem sido procurados por jornalistas que compreensivelmente fariam uma pergunta. Ministro, o que o senhor acha desse caso horroroso das joias? Diria, olha, eu queria dizer a você que eu cuido de assuntos estranhos a esse assunto. Aliás, esse assunto é estranho aos assuntos da minha pasta. Queria pedir a você que compreendesse que não vou me manifestar sobre isso. Resolveu o problema. O mesmo para o Flávio Dino. Ministro, já começaram as investigações. Queria dizer a você que, como ministro da Justiça, eu não devo me manifestar sobre um caso que está sendo investigado pelos órgãos competentes do Estado brasileiro. E resolve. Mas por que não fazem isso? Por que eles vão para o comportamento extremado do confronto? Por que, quando dão entrevistas, criticam a atitude do governo anterior, acertadamente, a crítica correta, de que radicalizavam, de que quanto mais pesada fosse a declaração era melhor, jogando nos extremos, de que não deveriam fazer isso, de que deveriam ser mais equilibrados? Quantas vezes você viu? Participei de um canal livre com Flávio Dino em que ele criticava muito o governo anterior pelo radicalismo. Aí, quando chega a vez dele virar ministro, ele naquela época ainda não era ministro, mas todo mundo sabia que ele seria ministro da Justiça. Quando chega a vez deles, aí vem o mesmo comportamento, a mesma atitude, a mesma agressividade. Por que eles não fazem o que eles pregam? Por que eles não fazem o que eles encomendam? Então, a questão aqui não é se acertou ou se errou ao declarar. A questão aqui é o drive, é a pegada, é a vontade de bater. Bolsonaro, volto a dizer, tem um problema grave para resolver. Independente do que pensa Flávio Dino, independente do que pensa Paulo Pimenta, independente do que pensa Flávio Bolsonaro e os aliados de Bolsonaro, que estão constrangidos com essa história, com os fatos que envolvem Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Está todo mundo constrangido, quem é ligado ao Bolsonaro. Agora, isso não deve autorizar os petistas, de uma forma geral, festejarem. Olha, é do jogo. Agora, as autoridades, os agentes políticos, os agentes públicos, políticos, que ocupam cargos políticos, deveriam demonstrar a serenidade até para ensinar a sociedade. Olha só, a serenidade e o equilíbrio voltaram. Mas, infelizmente, os exemplos que a gente está vendo são de que equilíbrio e serenidade a gente só quer quando é do outro lado. A gente tem que estar livre para bater quanto a gente quiser. Foi o que fizeram os dois. Só atiçando. E eu não estou dizendo, daí vem do 8 de janeiro de novo. Não, 8 de janeiro é coisa de criminoso. Pau nos caras. Coisa de vagabundo. Tem que ser punido, tem que pagar e acabou. E eram bolsonaristas, sim, entusiasmados, loucos. E pau neles. Agora, e quem chegou para ensinar? E quem chegou para
né? Dar modos ao país. Cadê? É isso aí. Então, é uma posição que se deve evitar, mas que a gente está vendo que se repete. Para onde a gente vai com esse comportamento? Olha o desafio que o Brasil tem na economia, no campo social, no campo político. O governo precisa construir uma maioria no Congresso Nacional. É assim que nós vamos construir uma maioria no Congresso Nacional? Espicaçando o outro lado? Está errado, não é correto. E essa é a minha visão. Você pode concordar ou discordar, mas é como eu vejo os fatos.